Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre blocos, que são entidades que nós adicionamos no AutoCAD que vai nos auxiliar em muito na construção de desenhos repetidos. Então, o que é um bloco no AutoCAD? Bloco é um conjunto de objetos que é considerado um só elemento. Então, eu vou pegar uma quantidade de elementos, né, uma quantidade de linhas, de arcos, e vou reunir tudo em um elemento só. Ele é utilizado para agilizar o processo de desenho, porque, né, com a sua criação, pode inserir sem a necessidade de redesenhar todas as vezes. Com isso, né, minimiza-se o tempo e energia e otimiza-se o processo de desenho. Podemos citar alguns exemplos de blocos que são utilizados principalmente em plantas baixas, né? nas plantas das casas, onde geralmente nós inserimos o nosso projeto elétrico. Então, nós podemos utilizar o bloco como sendo uma porta, uma janela, uma lâmpada, um interruptor. Todos esses elementos são exemplos de blocos que podemos criar. Quando se insere um bloco num desenho, pode-se mudar a sua escala, aplicar uma rotação e também nós podemos explodir esse bloco. O que isso significa? Eu posso desmembrar esse meu conjunto único nos seus membros elementares. Com isso, né, eu consigo editar esse bloco após a sua explosão. A explosão dos blocos, ele sempre transforma o objeto em vários outros elementos, né, tornando o arquivo mais pesado e mais lento. Então, como nós criamos um bloco no Web AutoCAD? Primeiro, nós acionamos o comando Create Block, é somente inserir lá no menu Blocks, à esquerda da minha tela, ou então eu escrevo o comando Block, B-L-O-C-K. Ao clicar nessa opção, nós devemos inserir dois atributos desse meu bloco. O primeiro é o nome, né, do meu bloco que vai ser gerado, e outro é o Base Point, que é o ponto de inserção do bloco, assim como nós fazíamos lá nos comandos Move e Copy. Para exemplificar a criação de um bloco, nós vamos realizar esse desenho de uma planta baixa. Temos aqui uma planta em que temos 6 cômodos com um corredor no meio e essa planta baixa, né, possui duas portas, uma porta esquerda e uma porta direita. Essas portas são os elementos de bloco que nós vamos criar. Então, vamos iniciar aqui no Web AutoCAD o nosso desenho. Podemos notar que esse desenho se repete bastante, que os 6 cômodos são idênticos. Então, nós podemos, né, utilizar esse fato ao nosso favor, fazendo somente um cômodo e copiando os demais. Então, vou focar aqui primeiramente em fazer um único cômodo. Como podemos observar, nós temos um cômodo 3x2. Então, eu vou fazer esse desenho. Então, aqui eu vou fazer a parede de tamanho 3 por altura 2. Para fazer a parede, eu vou utilizar o comando Offset. Então, eu entro aqui, Enter, clico na parede que eu quero realizar, aponto para o lado correto e coloco 0.1, Enter. E faço isso para as demais paredes. Notem que os cantos aqui ficaram abertos. Para fechar, eu vou utilizar a concordância, que nada mais é que um fillet de raio 0. F, Enter, R para entrar com o comando de raio, 0, Enter. Agora basta clicar nos dois cantos. E assim eu vou fazer para todos os cantos. Pronto. Para fazer o vão da porta, eu vou utilizar algumas técnicas. Primeiramente, eu vou criar uma linha auxiliar aqui no canto superior. E vou utilizar o comando de offset para fazer a boneca, que é aquela distância, né, do canto da parede até o início do vão da porta. Então, vou aplicar offset, clico aqui nessa minha linha auxiliar, aponto para baixo, coloco 0.1, Enter. Agora, o vão da porta deve ter o tamanho de 0.8, que é o tamanho da porta. Então, clico nessa outra linha,
aponto para baixo, 0.8, Enter. Para remover essas linhas em excesso, basta utilizar o comando trim. TR Enter, clico, arrasto e corto o que eu não quero. Essa linha auxiliar inicial, basta selecionar e excluí-la. Pronto, o cômodo está criado. Para fazer os demais cômodos, eu vou utilizar o comando copy. Então, eu vou selecionar quase tudo do meu cômodo, com exceção dessa linha superior. Vou dar um CP de copy, clicar nesse canto superior aqui e copiar para os demais locais. Notem que eu tenho algumas linhas que acabaram sobrando, como esta aqui. Então, para remover, somente eu utilizo o comando trim. Então, TR Enter, clico, arrasto e removo o excesso. Vou fazer isso com os demais excessos. Aqui nós temos a metade do nosso desenho. A outra metade eu vou utilizar o comando Mirror para realizar o desenho. Então, aqui na parte superior eu vou criar a metade do corredor de tamanho 1 metro e depois aplicar o comando Mirror. Então, vou colocar aqui L Enter, apontar aqui para a direita o comando de linha de 0.5, que é a metade de 1. Vou aproveitar aqui e já fazer essa parede aqui. Então, vou entrar com o comando Offset, clico nessa linha, aponto para baixo, 0.1, que é a espessura da parede. Esse excesso eu removo com o meu comando Trim. Agora sim eu posso aplicar o meu Mirror. Então, vou selecionar todo o meu desenho, vou apertar MI Enter e eu vou definir qual que é o meu eixo de espelhamento, que é exatamente a metade do meu corredor. Com o meu comando F8 ativado, que é o orto, né, eu consigo facilmente realizar esse comando. Uma vez que eu clico, né, definindo minha linha de espelhamento, ele vai perguntar se eu quero apagar o objeto original, eu vou clicar simplesmente em não. Está pronto o meu desenho. Agora nós precisamos fazer as portas utilizando o comando de blocos. Como podemos notar, a nossa porta possui um tamanho de 0.8, uma espessura de 0.02 e aquele caminho definido pelo arco, que é o caminho que a porta passa, né, possui um raio 0.8. Então, vamos fazer a nossa porta. Então, vou entrar com o comando de linha, fazer uma linha aqui de tamanho 0.8, Enter. Aponto para baixo, coloco 0.02, que é a espessura da minha porta. Aqui ficou bem pequeno, vou dar um zoom. Esquerda 0.8 e um C, Enter para fechar. Para fazer esse arco, eu tenho duas opções. Ou utilizo o comando de arco, ou utilizo o comando de círculo e depois eu excluo, né, utilizando o trim, o que eu não quero. Aqui eu vou utilizar o comando de círculo. Para isso, eu vou fazer uma linha auxiliar aqui para baixo de tamanho 0.8. E a partir desse eixo da porta, né, onde ela vai ser inserida, eu faço um círculo de raio 0.8. Notem, né, que eu tenho muita coisa sobrando. Para remover esse excesso, eu utilizo o comando trim. Essa minha linha inicial aqui, eu não preciso mais dela, então posso simplesmente selecionar e excluí-la. Notem que eu preciso de fazer dois blocos, um que se chama porta esquerda e outro que se chama porta direita. Um nada mais é que o espelho do outro. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso copiar essa porta esquerda que eu já criei, então vou dar um CP aqui, vou copiar aqui para o lado. E agora eu vou dar um Mirror nessa minha porta que eu acabei de copiar. Então, MI Enter. Meu eixo de espelhamento é esse aqui. Ele pergunta se eu quero excluir o objeto fonte. Agora eu quero excluir sim, que eu não preciso dele mais. Então, eu tenho aqui à esquerda a porta esquerda e à direita a porta direita. Vamos então criar o nosso bloco. Para isso, eu venho aqui no menu lateral da esquerda, clico em Blocks e clico em Create Block. Antes disso,
É interessante selecionar o objeto e clicar então em Create Block. Então, selecionei aqui a porta esquerda e agora eu vou clicar em Create Block. Agora, aqui na linha de comando, ele vai perguntar qual é o nome do bloco. Nesse caso, é porta esquerda. Vou dar um Enter. Agora, ele pergunta qual que é o ponto de inserção, o ponto base desse meu bloco. É extremamente importante selecionar o ponto correto. Nesse caso aqui, né, é onde a porta gira, que é essa parte superior aqui do meu desenho, superior direita. Então, basta eu selecionar esse endpoint e clicar. Pronto, está criado o meu bloco. Como vocês podem notar aqui, está aqui minha porta esquerda. Para criar a porta direita, eu vou selecionar essa minha porta direita, vou clicar aqui em Create Block. Ele vai perguntar o nome, eu vou escrever aqui, porta direita. Enter. Agora eu seleciono o canto superior esquerdo da minha porta direita, para definir o meu base point. Pronto, está criada a minha porta direita. Uma vez que eu já defini esses blocos, eu posso simplesmente deletá-los para inserir no meu desenho. Voltando aqui no meu desenho, basta agora inserir esses meus blocos recém-criados. Para inserir no meu desenho, basta eu clicar no bloco e arrastar para o meu desenho. Notem que ele foi inserido no local onde eu cliquei o ponto base. Então, dessa forma, né, a gente consegue ver muito nitidamente que é extremamente importante definir o ponto base correto. Caso contrário, eu não consigo inserir o bloco no local correto. Então, vou continuar inserindo os demais blocos. Podemos notar aqui que o nosso trabalho fica muito mais simples, porque basicamente nós clicamos e arrastamos para inserir esses elementos. Vamos agora inserir a porta direita. Com isso, nós terminamos o nosso desenho. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades que estão lá no Moodle, elas vão compor parte da nota de vocês, assim como a presença das aulas assíncronas. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo por e-mail, nos fóruns do Moodle ou então no nosso servidor do Discord durante o horário de plantão de dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até mais.